Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais essa aula de ensino religioso. O meu nome é Tassiana Brasil. Esta aula é para o 6º ano do ensino fundamental e o tema é Textos Sagrados 2. Vocês se lembram que a aula passada foi Textos Sagrados? Essa é a 2ª aula. Pois então, continuando o que nós trabalhamos bimestre passado, nós vamos abordar estas habilidades do currículo referência. Reconhecer que as narrativas e os textos escritos são usados pelas tradições religiosas de diversas maneiras. E também diferenciar os textos de diferentes tradições religiosas, reconhecendo a cultura como marco referencial de sua elaboração. Então, senhoras e senhores, eu quero começar essa aula com essa perguntinha aqui. O que são textos sagrados? Relembrando o que nós vimos na aula passada, vocês vão me ajudar a lembrar aqui. Textos sagrados são textos, obviamente, escritos, que estão nessa materialidade escrita, que você pode pegar o papel, que você pode abrir o livro, que você pode ler. E que fazem referência a uma cultura religiosa. Em geral, os textos sagrados, eles ajudam a preservar mitos religiosos. E o que são mitos religiosos? São explicações que as religiões oferecem a respeito da cultura, a respeito do significado que eles atribuem à vida. Chamar de mito não quer dizer que estou chamando o texto de mentiroso, mas eu estou falando como gênero literário, como tipo de texto. Então, são textos que têm essa função de explicar a realidade para as pessoas que praticam uma determinada religião. Nós podemos falar que algumas religiões não possuem textos sagrados, e são essas que precisam transmitir através da tradição oral, que nós também já estudamos esse ano. Então, quando não existe essa possibilidade de escrever, as pessoas precisam contar histórias. Mas, havendo a possibilidade de escrever, nós já temos aqui textos sagrados. Existem muitas religiões que usam textos sagrados. Na aula de hoje, eu vou convidar vocês para um passeio. Hoje nós vamos dar uma voltinha. Hora do passeio! E para onde que nós vamos? Nós vamos conhecer uma religião que não é muito comum aqui no Brasil, embora seja a 2ª maior religião em número de praticantes do mundo. E aí eu quero que você pense aí, a partir dessas dicas que eu estou te dando. É a 2ª maior religião do mundo em número de praticantes. Ela é uma religião que possui um texto sagrado muito importante e que não é muito comum no Brasil. A partir dessas 3 dicas, eu quero que você pense aí e adivinhe, onde será que eu vou convidar vocês para passear hoje? Então, bora pro vídeo. Então, estudante, você deve ter observado que depois que nós saímos do estúdio, eu mudei um pouquinho o visual, não é mesmo? O que será que aconteceu com a professora? Acontece que quando nós vamos visitar um amigo, normalmente nós nos adaptamos ao costume da casa deste amigo. Nós vamos agir de acordo com a forma como essa família está acostumada a agir. E hoje eu convido vocês para visitar comigo o Centro Islâmico de Minas Gerais. Aqui nós teremos a oportunidade de aprender um pouco mais sobre a religião muçulmana e sobre o Alcorão, que é o livro sagrado dessa religião. Então, vem comigo! Então, estudante,
Continuando a nossa visita aqui no Centro Islâmico de Minas Gerais, eu estou aqui agora com o Sheikh Mortar e nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é o islamismo e sobre o Alcorão. Tudo bem, Sheikh? Tudo bem, professor, e tudo bem para os queridos estudantes. Então, Sheikh, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para os nossos estudantes sobre como que foi o processo de escrita do Corão. O Alcorão é o livro revelado a um mensageiro de Deus chamado Muhammad, analfabeto, que não sabia nem ler nem escrever. E no tempo da revelação, ele se dirigia para os escrivães, escrevem as revelações no mesmo tempo da revelação. A duração da revelação durou 23 anos. Da idade de 40 anos que ele tinha até 63, onde ele morreu. Então, durante esse período todo, não deixou de escrever todas as revelações no mesmo tempo da revelação. Interessante. Então, a gente pode falar que o profeta Muhammad, ele era analfabeto e ainda assim ele é responsável por um dos livros religiosos mais lidos do mundo, não é verdade? E o milagre da revelação para uma pessoa analfabeta ou iletrada mostra hoje em dia a perfeição da leitura do Alcorão. As pesquisas científicas que vocês podem ver aqui no mundo revelam coisas que o Muhammad falou há 14 séculos atrás. Iletrado, no meio do deserto, fala sobre a separação dos oceanos. Quem falou para ele que existe uma barreira entre o Mediterrâneo e o Atlântico? Um pesquisador francês chamado Jean-Jacques Cousteau abraçou o Islã por causa dessas coisas. Falou, não tem lógica que Muhammad, um beduíno, iletrado, chega nessas revelações científicas que a gente descobre com submarinos bem sofisticados, então é uma coisa de Deus para a humanidade. Sim. Se eu quisesse assim, saber resumidamente o que fala o Corão, um resumo breve do livro. O livro sagrado, ele abrange as outras mensagens passadas, o Torá, a Bíblia e o Alcorão, são da mesma essência. Deus no passado, no presente e no futuro, ele fala a mesma coisa. Não engana, não mente, não esquece. E o objetivo da nossa existência é adorar um Criador único. Dele viemos e para ele a gente voltará. Então, o Islã ele não ofende o cristianismo, nem o Torá, nem como falou, o judaísmo. Mas ele tira a poeira que foi acumulada através de interpretações humanas que não são de Deus. Porque Deus é a perfeição. Você vai ver na natureza hoje em dia, você vê tanta beleza, tanta diversidade de cores, de tamanhos. Quem fez tudo isso bem organizado? E bonito que está escrito na bandeira brasileira, ordem e progresso. Ele fez tudo em organização perfeita. E a gente, através da natureza, chega à convicção que ele é o dono dos mundos e que dele viemos e para ele a gente voltar. Mas muito interessante, Sheikh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, maftah li abwab rahmatik. Allahu Akbar. Al-Ahad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. A mesma cópia que está aqui no Brasil, está na China, está na África, está nos Estados Unidos, é a mesma. Tem o significado do Alcorão traduzido em línguas diferentes, mas a cópia original é essa em árabe. Se as cópias do Alcorão foram queimadas ou desaparecidas, o Alcorão continua gravado no coração das pessoas. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho também. O senhor citou Jean-Jacques Cousteau, que foi uma pessoa que passou pela reversão ao islamismo. Cita para a gente outros muçulmanos famosos que tiveram contribuições importantes para a humanidade. Eles foram, como fala, responsáveis pelo desenvolvimento científico da medicina, da matemática, da geografia e, hoje em dia, vamos falar, cantores famosos como Cat Stevens, que vocês conhecem na Inglaterra, revertiu para o Islã também por causa... É o maior divulgador do Islã, como falando, na Grã-Bretanha. Então,
Por isso, os políticos europeus estão falando, parem com a islamização da Europa. Os jovens alemães, holandeses, estão abraçando o Islã mais que nunca, mesmo com a imagem negativa nossa. Mesmo porque depois do 11 de setembro, muita gente ficou com a curiosidade de conhecer essa religião que espantou o mundo do terrorismo. Quando eles pegaram o Alcorão, não tem nada a ver. Eles acharam que é a coisa que eles estavam procurando. Aquele vazio espiritual que alguns ocidentais vivem, foi preenchido pelo islamismo, porque o islamismo significa a submissão voluntária, total, pura, à vontade de Deus. Então o Islã está crescendo e que é a religião que mais cresce hoje em dia e vai crescendo. Sheikh, o senhor falou sobre o preconceito contra o islamismo, contra os muçulmanos. Nós estamos no Brasil, o Brasil é um país muito diverso, e ainda que a gente percebe preconceito contra os muçulmanos? Graças a Deus aqui fomos bem recebidos no Brasil, não tem preconceito, tem gozações de alguns, ou Bin Laden, ou Jade, mas essa gozação que a gente leva ao espírito esportivo, não tem preconceito, porque a presença nossa também não é nova. Desde a chegada dos portugueses aqui, vieram com os escravos malhenses, com os guias marítimos que eram dominando o Portugal, vieram e trouxeram os portugueses aqui. A gente não pode esquecer desse detalhe. Não foram somente os escravos, mas também os guias marítimos que trouxeram os portugueses até o Brasil. Então, nossa presença tem 500 anos aqui no Brasil. Então, fomos bem recebidos e continuamos. E a onda hoje dos imigrantes sírios e africanos, o coração aberto do Brasil é grande, igual ao continente brasileiro. Bom, eu queria agradecer a contribuição do Sheikh aqui. Você, estudante, teve a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre o islamismo, sobre o Alcorão. E agora nós vamos conhecer um pouquinho mais do espaço. E depois nós vamos voltar para o estúdio com o nosso desafio diário que toda aula tem, tá bom? Essa primeira casa que foi construída pelo mensageiro de Deus, Abraão, e o filho dele, Ismael. Hoje, ela cabe quase 2,5 milhões no mesmo tempo. E da Meca, o mensageiro de Deus foi imigrando, ou foi expulso da Meca para a outra mesquita, que é a 350 quilômetros, que chama a Medina, onde ele foi refugiado e foi bem recebido. Ficou um tempo lá e voltou conquistando a Meca. E de lá, o Islã se espalhou no mundo todo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. E então, estudante, o que você achou dessa oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o islamismo? Pois é uma religião muito importante, é a segunda maior religião do mundo em número de fiéis, é a religião que mais cresce atualmente no mundo, e aí vocês podem compreender a importância dele, tanto para o mundo quanto para a cultura brasileira, pois, como o Sheikh falou, os muçulmanos estão presentes aqui desde o início da colonização. Vieram por vários motivos, junto com os portugueses, e a influência cultural deles permaneceu aqui no Brasil. Eu queria repassar com vocês alguns pontos que nós aprendemos nessa aula. Primeiro ponto, que o islamismo é a segunda religião mais populosa do mundo. Eu falei com vocês que também é a religião que mais cresce. E aí nós temos dois fatores importantes. Um diz respeito à questão da prática religiosa e o outro diz respeito a questões culturais relacionadas ao islamismo. Em primeiro lugar, nós podemos falar, como o Sheikh já havia apontado, que hoje em dia existem muitas reversões ao islamismo. O que é a reversão? É a pessoa que muda de religião e passa a ser muçulmana. Por que isso? Porque, gente,
nós estamos numa cultura que está cada vez mais secularizada. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada vez mais as pessoas deixam esse lado, essa interpretação religiosa da vida, em nome de uma interpretação científica, exata, racional. E às vezes essa explicação não dá conta da pessoa ver sentido para a vida pensando só por esse lado científico e racional. Então a pessoa passa a necessitar de uma religião. E com a facilidade de acesso à informação que existe hoje em dia, principalmente através da internet, as pessoas às vezes têm a oportunidade de conhecer religiões que não estão presentes ali no cotidiano delas. E aí fala assim, puxa, nessa cidade não existe mais ninguém que seja muçulmano, como é que alguém ali fez a reversão? Pois é, mas a pessoa está lá na internet e acabou conhecendo muçulmanos de outro lugar do mundo, de outra cidade, fez amizade, conversou e conheceu a religião, ou teve acesso ao Alcorão através até de aplicativo de celular. Isso tudo faz com que, em lugares onde não existe o islamismo como religião institucionalizada, mas as pessoas acabam tendo acesso ao islamismo. Outro fator que faz o islamismo crescer muito é a visão que eles têm da importância da família. E por isso acaba que famílias islâmicas costumam ter mais filhos do que famílias não islâmicas. E isso também ajuda no crescimento da religião em termos numéricos. Segundo fato sobre hoje, nós aprendemos que o Corão é o livro sagrado do islamismo. Corão ou Alcorão, é apenas uma questão gramatical que faz essa diferença na forma de escrever e falar o nome. É um livro que foi, de acordo com a tradição islâmica, ditado por Deus ao profeta Muhammad e que hoje é um livro que ajuda os muçulmanos a fazerem as suas orações e a ter a sua prática religiosa. Terceiro ponto, que o profeta Muhammad transmitiu o conteúdo do livro sem precisar da escrita. Por quê? Porque, gente, hoje em dia que nós temos essa lei que obriga escola universal para todo mundo. No passado, o analfabetismo sempre foi um desafio para a humanidade. E aí, no caso, o profeta Muhammad vivia num tempo em que ele não precisava de saber ler e escrever para trabalhar, para cumprir a sua função na sociedade. Mas quando ele recebe a revelação, em um primeiro instante ele teve que usar a memória, e aí ele transmite essa revelação às pessoas que iam escrever. Essa era inclusive uma profissão que existia quando nem todo mundo sabia ler e escrever, que era escrever para pessoas que não tinham acesso à escrita. E aí alguém escreve para ele e assim o Alcorão se torna um livro, um texto religioso e não apenas uma tradição oral. E ele pode ser repassado com mais facilidade do que se ele fosse feito apenas através da tradição oral. E também aprendemos que as crianças muçulmanas são incentivadas a decorar trechos do Corão. Por que eu estou enfatizando isso? Lembra que eu falei com vocês que lá no início, o que a gente ia fazer hoje? Aprender que determinadas culturas e religiões usam o seu texto sagrado de formas diferentes. Então, o cristão, por exemplo, quando ele vai, seja no catecismo católico, na escola dominical evangélica, ele não é tão incentivado a decorar. Ele é incentivado a aprender, decorar uma coisa ou outra, mas ele não é incentivado a decorar a Bíblia inteira. Ao passo que o Alcorão, as pessoas são mais incentivadas a decorar, porque isso diz respeito à forma como eles compreendem a tradição religiosa, ao cuidado para que esse livro sagrado não se perca. Então, se reunirem muçulmanos de vários lugares do mundo, eles vão ter a oportunidade de juntos ali, cada um fala um trecho do Alcorão, e eles conseguem reconstruir o livro, mesmo que o livro físico não esteja mais presente, seja por qual motivo for. Então é um cuidado também na preservação do texto sagrado. Vamos para o desafio do dia? As pessoas podem ser diferentes por várias razões. Sua aparência, sua idade, sua forma de acreditar e várias outras. Que
tal nos esforçarmos para respeitar as diferenças e aprender com elas? Sim, porque a vida, ela é muito rica, ela tem muitas coisas bonitas, muitas informações, muitas coisas que existem no mundo. E a gente não precisa ter preconceito com ninguém, a gente pode aprender a respeitar e ser respeitado. Então, querido estudante, essas aqui foram as referências que nós usamos para a aula de hoje. Eu gostaria de agradecer a sua presença, a sua participação e te convidar. Permaneça conosco, assista o Tira Dúvidas, escreva a sua contribuição, nós queremos muito ouvir você, tá bom? Muito obrigada e até breve!